Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pelo prazer e oportunidade, privilégio que temos de louvar o Teu santo nome e de contribuir na Tua obra. Te peço que Tu possas falar conosco, Senhor. Precisamos ouvir a Tua voz, que Tu possas nos ensinar nessa manhã, meu Pai, e que possamos colocar em prática para a Tua glória e para a Tua honra. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Muito bem. Semana passada eu falei da história de um homem que não sabemos o nome dele. Foi um homem que nasceu cego. E Jesus, olhando aquele homem, teve compaixão dele. E então Jesus cuspiu no chão, fez lodo e passou aquele lodo no olho do homem. E falou para ele: vai se lavar no tanque de Siloé. Ele foi, se lavou e voltou vendo. E as pessoas começaram a perguntar: mas como que você era cego e nascesse? Como você está vendo? E ele deu o testemunho rápido dele: olha, eu era cego, eu conheci Jesus e agora eu vejo. E eu enfatizei semana passada sobre o teu testemunho. Cada um aqui tem o seu testemunho para contar. Olha, eu era assim quando criança, eu encontrei Jesus e hoje eu sou assim. Olha, eu tive tal problema de saúde, oraram por mim, eu orei e agora estou curado. Eu tinha problema de família e então oramos e Deus solucionou. Tinha problema no casamento, nós oramos a Deus e agora cada um aqui tem o seu testemunho. E eu já falei com um grupo de áudio e vídeo da igreja para gravar o testemunho de cada um aqui. Cada um aqui tem vários testemunhos para contar. Olha, eu estava dirigindo e aconteceu tal acidente assim, Deus me livrou e agora eu estou aqui, estou bem, graças a Deus. Olha, eu estava com tal problema de financeiro e eu orei ao Senhor e Deus resolveu. Cada um aqui tem um testemunho e as pessoas precisam ouvir o teu testemunho, porque através desse homem que era cego de nascença, ele falou: olha, eu não sei quem é Jesus, não sei o que aconteceu, uma coisa eu sei, eu era cego, conheci Jesus e agora eu vejo. E eu gostaria de compartilhar com vocês a história hoje de uma mulher, que também não sabemos o nome dela, mas a história muito interessante, muito bacana, que nos revela coisas fantásticas através de Jesus, sobre Jesus. Então abra sua Bíblia, por favor, em João capítulo 4, a partir do versículo 1. João capítulo 4, 1 diz assim: quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Galileia e foi outra vez, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E lhe era necessário passar por Samaria. Era necessário Jesus passar por Samaria. O que tinha com Samaria? Onde era Samaria? O que tinha a ver com Samaria? Samaria era uma cidade, uma região em que 900 anos antes de Cristo, os assírios invadiram a Samaria, tomaram o povo cativo e não apenas eles fizeram isso, mas eles trouxeram vários assírios para morar em Samaria. Então aquele povo judeu de Samaria acabou se misturando com o povo assírio. E os judeus, sangue puro, eles tinham um problema racial com os samaritanos, que eram judeus misturados com outro povo. Uma coisa que Deus não criou foi o racismo. E Deus não gosta de racismo. Todos nós fomos criados iguais. Às vezes por diferença de tonalidade de pele, por onde que a pessoa nasceu, que língua que a pessoa fala, que cultura que a pessoa tem, nós seres humanos acabamos separando pessoas por raças. Mas Deus não gosta de racismo. Afinal de contas, todos nós somos filhos do mesmo Pai. Quando Jesus foi ensinar a oração, ele começou ensinando o quê? Pai nosso que está nos céus. Todos nós somos filhos de Deus. E não é porque a diferença da cor da pele que vai fazer que você vai ser diferente um do outro. Se pegar o fígado de um negro e o fígado de um louro, é igual. Se pegar o pulmão de um japonês e um pulmão de um índio americano, é igual. Se pegar os órgãos de qualquer um, de qualquer raça, sei lá o que for, é igual.
Não há diferença, por dentro nós somos todos iguais. Todos nós temos corpo, alma e espírito e somos iguais por dentro. E essa diferença racial é algo nonsense, como diz o americano. É algo que não faz sentido. Por isso que era necessário Jesus passar por Samaria para quebrar essa divisão racial, para quebrar essa coisa de um povo contra o outro, uma nação contra a outra, uma cultura contra a outra, uma cor de pele contra a outra. Isso é uma besteira. Por isso era necessário Jesus passar por Samaria. Os judeus eram tão racistas quanto aos samaritanos que Jesus estava na Judeia e aqui está a Galileia. No meio era Samaria. Os judeus, em vez de vir daqui para cá, eles passavam o Rio Jordão, dava a volta e passava o Rio Jordão de novo, só para não passar por Samaria. Eles davam toda a volta para ir da Galileia para a Judeia, da Judeia para a Galileia, em vez de reto passar por Samaria que estava no meio. Complicado. Tudo por causa de racismo. Não apenas racismo de raça, mas os judeus também tinham um certo problema de adoração, um certo problema religioso, porque os judeus receberam a lei, a Torá do Senhor e seguiam a lei direitinho, e quando os assírios invadiram a Samaria, eles trouxeram também algumas outras culturas, algumas outras formas de adoração, que não era o 100% que Deus queria do povo. Então o judeu, não apenas por racismo, que os samaritanos eram um povo misturado, não era sangue puro judeu, mas também eles tinham outros costumes de adoração que os judeus reprovavam. E nós vamos ver isso daqui a seguir. Mas Jesus, ele passou por Samaria, depois a gente vai ver o que Jesus fez no final para quebrar toda essa besteira de racismo. Versículo 5. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade de Jacó, que tinha dado o seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e isso era quase a hora sexta. Jesus estava cansado. Jesus ficava cansado? Mas Jesus não era Deus? 100% Deus? Mas ele também era 100% homem. Ele também se cansou. Jesus trabalhou até 30 anos de idade. Jesus sabe o que é pegar no pesado. Jesus sabe quando você fica cansado, quando você fica triste. Jesus conhece todos os seus sentimentos, porque ele passou por isso. Ele sabe o que é isso. Agora Jesus estava cansado do caminho, sentou ali no poço e ficou esperando. Bom, isso era quase a hora sexta. Os judeus, eles contam um horário um pouco diferente de nós. Nós aqui, que horas começa o dia? Que horas começa o dia? Eu, quando criança, nunca entendi isso. Por que o dia começa meia-noite? Não entendo. Até hoje não dá para entender muito, não. Por que o dia começa meia-noite? No meio da noite começa o dia. O judeu faz muito mais sentido. Para o judeu, o dia começa 6 horas da manhã. Faz mais sentido. O dia começa quando está dia, a noite começa quando está de noite. Para o judeu, o dia começa às 6 horas da manhã. Então, a hora sexta, para nós corresponde o quê? Meio-dia. Que nessa região aqui, meio desértica, meio-dia é quente. Bem quente. E aí vem o versículo 7. Versículo 7. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Era meio raro, porque estava no horário errado de tirar água. As mulheres, geralmente, elas iam no início do dia buscar água, porque o sol estava mais ameno, e para começar todos os seus afazeres do dia com água, para cozinhar, para lavar, para fazer um monte de coisa, já ter água no início do dia. Era raríssimo uma mulher no meio do dia, no calorão, buscar água meio-dia. Também nós podemos imaginar que talvez seja isso que ela foi meio-dia buscar água.
Porque de manhã cedo as mulheres iam juntas buscar água, elas não iam sozinhas, elas iam juntas. Naquela época não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha nada disso, então juntavam as mulheres, não para fazer fofoca não, era para conversar sobre as situações que estavam acontecendo, que fulana comprou tal coisa, que ciclana está com fulano, que fulano agora se casou com fulana, assim, e sabe aqueles comentários. Então, de manhã cedo que as mulheres se reuniam no poço para buscar água e era o momento dos comentários do dia, já para saber já começava a saber das notícias do dia que tinha acontecido. Porém, essa mulher foi sozinha. Talvez para fugir todas essas mulheres juntas aí, ela preferia andar sozinha. Nós vamos ver depois os talvez seja os porquês, mas a verdade é que é algo raro, uma mulher sozinha, meio-dia, buscar água. Disse-lhe Jesus: me dá de beber aí, me dá um pouco d'água, por favor, dá-me de beber. Então, versículo 8, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Eu creio que só João que ficou, porque João era o discípulo mais chegado de Jesus, era o discípulo amado, e ele foi o único que descreveu essa história. Os outros discípulos foram para comprar comida, e João deve ter ficado com Jesus, para Jesus não ficar sozinho, e João ficou ali escrevendo tudo o que estava acontecendo, e graças a Deus João estava ali, porque a gente sabe dessa história através de João. Bom, os discípulos foram comprar comida, versículo 9, disse-lhes, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Interessante que Jesus começa a conversa ali: me dá um pouco d'água. Ela fala: mas como assim? Você, judeu, todo bonitão, todo bonzão, todo santão, pede água para mim, que sou mulher samaritana? Primeiro, o homem não chegava para conversar assim com a mulher. Tinha uma certa cultura da época, se tivesse um outro homem e tal, não chegava direto assim. E Jesus vai e pede água para ela. Diz: como que você, todo santo, pede água para mim? É como se fosse no jogo de futebol, quando a gente está jogando futebol, todo mundo com futebol e tal, sei que, e vem uma garrafa de Coca-Cola geladinha. O que vai acontecer com essa Coca-Cola? Vai passar na boca de todo mundo, né não? Toma, opa, beleza, daí. O judeu não. Para o judeu, muito menos a garrafa que o samaritano botou a boca. De jeito nenhum, eu não vou querer isso não, isso está contaminado. O povo samaritano é um povo, como eu falei, aquela coisa de racismo, nem encostavam em nada do samaritano. Por isso que ela falou: mas como assim? Você, judeu, está pedindo para beber da minha garrafa? Como se fosse, né? Pede para me dar água? Que história é essa? O que está acontecendo aqui? E aí, versículo 10. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conhecesse o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Talvez Jesus estivesse até com sede mesmo, mas eu acho que aquela história, já viu quando o rapaz está interessado no almoço, ele pode estar com um relógio no pulso e fala para ela: por favor, você sabe que horas tem? Já viu? Porque para começar a conversa, vai falar: tá calor hoje, né? Lógico que tá calor, é verão, mas só para começar uma conversa. Jesus, ele foi ali: você me dá um pouco d'água? Só para começar a conversa. E ela fala: mas como? Que história é essa? Aí Jesus muda o assunto e fala: na verdade, se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está falando contigo, era você que ia pedir para mim, e eu ia te dar, não água do poço não, água viva. Água viva é água de fonte, água limpinha, água gelada, água levinha. É essa água que eu te daria. E a mulher fica, acho que ela fica bugada, né? Uma nova palavra aí que quando eu cresço não existia essa palavra, mas ela ficou bugada. Mas que história é essa? Que isso? E o versículo 10, 11. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo, onde pois tem água viva? Você não tem corda, você não tem caçamba, você não tem balde, você não tem nada. Que história é essa? De onde que você vai tirar essa água viva? Que é isso? Não estou te entendendo não. E versículo 12 ela fala: és tu, pois, maior que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço de beber, nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos ao seu gado? Por acaso você é
Jacó? Jacó abriu esse poço aí há mais de 1000 anos antes de Cristo. E esse poço ainda estava lá na época de Jesus. E quando você for Israel, amém? Amém. Quando você for Israel, você vai lá comigo. Nós vamos beber água desse poço que está lá até hoje. Até hoje tem esse poço, já sei lá quantos 1000 anos. Tem 3000 anos que esse poço está lá, mais do que isso. E está lá até hoje o poço que Jacó fez. E a mulher falou: mas por acaso você é maior que Jacó, que cavou esse poço aqui para nós, e água viva, água de fonte? Que história é essa, Jesus? Versículo 13. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Se você beber dessa água aqui, você vai voltar a sentir sede, mas a água que Jesus dá, você nunca mais vai ter sede. A água que Jesus te dá, vai correr de você rios de água viva. A água que Jesus lhe dá não é água normal. A água que Jesus dá, se você está com sede, você pode parar e falar com Ele, que você começa a sentir na hora a água correndo. Se você está com algum problema, está com alguma coisa, ou está sozinho, seja lá o que for, você começa a orar, você começa a sentir água viva brotando do teu interior. Essa água maravilhosa de Jesus, aleluia. Essa água que ele estava, Jesus, ele não começou a conversa, não foi para beber água normal. Jesus começou a conversa, foi para dar água viva para aquela mulher. Versículo 15, disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Agora ela pediu. Jesus conseguiu o que queria, porque as mulheres são muito curiosas. Verdade ou mentira? Se eu chegar e falar: ô Soninha, tem um negócio para te contar depois do culto, e eu for embora sem contar para ela, como é que a Soninha vai ficar? Doida para saber o que foi, pastor? Ô Ana Paula, tem um negócio muito importante para te falar, mas depois do culto eu te falo contigo. E eu vou embora e não falo com ela. Vai ficar o quê? Semana inteira. O que o pastor queria falar? Será que é sobre mim? Será que é sobre o marido? Será que é sobre o filho? Será que é isso? O que vai falar? O que é isso? Curiosidade. Mulher muito curiosa. Acho que é por isso que a serpente chegou para Adão e falou: Adão, olha essa fruta aqui. Ah, estou sabendo. Adão, olha, essa fruta aqui vai... Não, falou que não é para comer, não. Puxa vida, não dá. Aí chegou para a mulher: olha, essa fruta aqui, ela vai te dar conhecimento do bem e do mal, ela emagrece, é diet. Essa fruta aqui, pronto, comeu. Pronto, rapidinho. Mulher muito curiosa. Olha, você não imagina como é que é o sabor dessa fruta aqui, totalmente diferente de todas as outras. Numa hora ou outra ela vai querer provar. Mulher muito curiosa. E Jesus aqui atina a curiosidade dessa mulher. Ele fala, e disse-lhe, falou toda a história de água aqui, não queria falar de água normal, mas queria mostrar a ele a água viva, até que ela vai falar: então me dá dessa água. Quando Jesus fisgou ela: me dá dessa água, para que eu nunca mais venha beber, ter sede, nem precise vir aqui tirar água. E aí Jesus toca num ponto lá, versículo 16. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. E ela vai, muda a cara. Na Bíblia não tem expressões, não fala, né? Mas eu imagino ela falando: então me dá dessa água. Aí ele fala: então chama teu marido. Eu não tenho marido. Vai lá, versículo 17. A mulher respondeu: eu não tenho marido. Deve ter fechado a cara. E disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque, versículo 18, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso você falou com verdade. Alguns dizem que essa mulher era prostituta. Eu não creio que era de jeito nenhum, porque na verdade ela foi casada 5 vezes, teve 5 maridos. Essa mulher, na verdade, ela tinha um grande problema emocional, coitada, porque a pessoa sofrer um divórcio é um trauma na vida. Agora, sofrer 5 divórcios,
tinha um problema aí. Ou ela não sabia cozinhar direito, ou ela não arrumava a casa direito, ou então não tomava banho, alguma coisa. Porque para ser divorciada 5, ou então era muito chata. Porque para ser divorciada 5 vezes, mas também devia ser muito bonita. Para poder casar uma e outra vez, mesmo o cara sabendo que era divorciado, já que ela divorciou 4 vezes. Pô, mas você é tão bonita, minha filha, que eu vou tentar. Na verdade, essa mulher, coitada, ela tinha um grande trauma na vida. Ela estava atrás de amor, buscando amor. 5 vezes divorciada. E agora o 6º não era marido dela, não sei se era casado com outra. Eu não sei se, que Jesus fala depois, né? Tivesse 5, mas o que tem agora não é teu. Eu não sei se ele era casado com outra, se ele era solteiro. Só sei que ela estava morando com um cara que não era casado. Mas na verdade essa mulher estava procurando amor. Ela estava procurando companheirismo, ela estava procurando algo para saciar a sede emocional dela, que os 5 maridos não puderam saciar essa necessidade de amor, de paixão, de aceitação que ela tinha, e agora estava procurando no 6º homem, mas finalmente ela encontrou o homem certo, Jesus. Que muitas pessoas se casam para procurar ser feliz e nunca vão ser felizes, porque a felicidade vem de dentro e não de fora, de alguém que vai te dar essa felicidade. É isso que Jesus está querendo falar. Dessa água que você beber, você vai sentir sede depois. De um casamento que você vai ter, você vai se decepcionar depois, porque não existe casamento perfeito, não existe homem e mulher perfeito. Você vai voltar a ter sede. Mas da fonte que eu te der, Jesus falou, porque Ele é amor. Deus é amor. E quando a pessoa encontra Deus, quando a pessoa está bem resolvida, quando a pessoa está bem situada emocionalmente, ela vai casar com outra pessoa é para somar na vida e não para buscar algo dessa pessoa. É isso que Jesus estava querendo falar para ela. Olha, minha filha, você está a vida inteira buscando amor, buscando paixão, buscando realização pessoal, mas quem pode saciar a tua vida sou eu, é Jesus. Aleluia! Bem, você falou 5 divórcios já, e o que está agora, você está morando com um cara que nem é teu marido. Você falou isso com verdade. Versículo 19. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que tu és profeta. Caramba, eu nunca te vi na frente, o Senhor nunca me viu na frente e sabe dessa história toda da minha vida. Então, peraí, já que o Senhor é profeta, eu estou procurando sim, eu estou procurando amor, estou procurando Deus. Já que o Senhor é profeta, me responde uma coisa aqui, versículo 20. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Por favor, me fala onde que eu posso encontrar Deus. Olha o que essa mulher estava perguntando a Jesus. Eu quero encontrar Deus. Me falaram que é nesse monte aqui. Agora os judeus falam que é lá em Jerusalém. Mas onde que eu posso encontrar Deus? Eu quero amor, eu quero Deus na minha vida. Versículo 21. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus, a lei, a Torá vem dos judeus, a Bíblia vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus procura adoradores que adorem em espírito e em verdade. Se tem verdadeiro adorador, também tem falso adorador. Interessante que o nosso culto ele é dividido em 2 momentos. No primeiro momento em que nós damos a Deus, damos louvor, damos adoração, damos oferta. E o segundo momento em que nós recebemos a palavra, recebemos o ensinamento do Senhor. Muitas pessoas só valorizam receber, só valorizam a palavra. Muito bom, mas o culto, ele é duplo. O que Deus procura, Ele procura adoradores.
Pessoas que chegam aqui no culto, na hora do louvor e na adoração, o pessoal está cantando, fecha o olho, esquece quem está do lado e quer adorar, e quer louvar. São esses que Deus está procurando, são esses que Deus está buscando, verdadeiros adoradores. E Deus está procurando aqui hoje adoradores, pessoas que adoram a Ele, pessoas que não vêm na igreja para ficar conversando, nem ficar olhando no celular, pessoa que vem na igreja para adorar a Deus, para receber de Deus. É esse que Deus está procurando. Infelizmente, nem sempre Ele acha, mas Ele está procurando adoradores que adorem em espírito e em verdade. Aleluia! Versículo 24. Deus é espírito, e importa que os que adorem em espírito e em verdade. Jesus está falando, olha, não é o local, não é a igreja, não é o templo, não é o monte, não. Deus é espírito. E você pode encontrar a Deus onde você estiver. Você pode adorar a Deus no chuveiro, lá louvando, adorando, e vai sentir o Espírito Santo na sua vida. Você pode estar no seu carro dirigindo, trabalhando, onde for. Deus é espírito. E aí sim, aqueles que adoram tem que ser em espírito e em verdade. Quando você vier à igreja louvar, não vem só cantar, não. Aproveita aquele momento para louvar. Aproveita aquele momento para se desligar de tudo que está acontecendo, que aconteceu. Se desliga das pessoas que estão ao seu lado e aproveita para adorar, aproveita para abrir teu coração, para entregar seu louvor a Deus, e aí fica gostoso. Aí Deus recebe em espírito e em verdade. Versículo 25. A mulher lhe disse: eu sei que o Messias, chamado Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. O senhor está falando aí que Deus é espírito, que não é nesse monte, nem no outro, nem em Jerusalém, nem no templo. O senhor está falando um monte de coisa, mas uma coisa é verdade. Quando o Messias vier, aí a gente vai saber tudo direitinho, tudo perfeito. E aí agora, rufem os tambores, por favor. Momento especial. Jesus, no versículo 26, vai fazer uma coisa extraordinária. No capítulo 3 de João, Jesus se encontra com um homem chamado Nicodemos, um mestre da lei, um judeu de primeira classe, puro sangue, com um pedigree, um camarada muito conhecido e famoso. E ele se encontra com Jesus para ter uma conversa a sós com Jesus, e Jesus começa a falar para ele que tem que nascer de novo, um novo nascimento da água do Espírito, que Jesus ainda fala com ele: mas você que é mestre dos judeus não sabe disso, mestre da lei não sabe disso. E Jesus começa a falar um monte de coisa com ele, mas não fala de forma clara. Na maioria das vezes, Jesus não fala de forma clara. Jesus fala com parábola, Jesus fala um monte de coisa, dá a entender, e o pessoal fica sem saber. Porém, agora, versículo 26, Jesus faz uma coisa extraordinária. Jesus escolhe essa mulher para fazer uma revelação fantástica. Quer ver? Versículo 26. Disse-lhe Jesus: eu sou o que falo contigo. Gente, a gente não sabe o que é esse eu sou. Quando Moisés, na sarça ardente, nós cantamos aqui sobre a sarça, Moisés na sarça ardente, Deus chamou ele para tirar o povo de Israel e tal, sei que falou aquilo falou tudo para Moisés. Moisés chegou: Senhor, então qual o teu nome? Deus falou: eu sou. Esse eu sou em hebraico é apenas para Deus. É o nome de Deus, porque Ele é, Ele foi e Ele vai ser tudo ao mesmo tempo, porque Deus é eterno, Ele não está preso ao tempo, passado, presente e futuro. Eu sou tudo que você precisa, tudo que você precisou e tudo que você vai precisar. Eu sou. O judeu, quando você pergunta para ele: quem é o pastor da igreja? Ele não fala eu sou o pastor, ele fala eu estou. O judeu nunca fala eu sou, ele fala eu estou. Porque ele fala: qual é o pastor da igreja? Eu estou o pastor. Porque eu estou hoje pastor, mas amanhã eu posso morrer, não sou mais o pastor. Qual é o seu nome? Eu sou o Túlio. Não, eu não sou o Túlio, eu posso morrer, eu vou deixar de ser o Túlio, eu estou o Túlio. O judeu nunca fala eu sou, ele fala eu estou. Porque eu sou é apenas para Deus. E Jesus aqui fala, ela fala: vai vir o Messias e tal. Jesus olha para a cara dela e fala: eu sou.
Acho que João, quando ouviu isso, ele ficou tremendo. Não é possível, não estou ouvindo isso. Não é possível. Por isso que João, quando começa João capítulo 1, versículo 1, ele fala: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Jesus é Deus. Ele falou com a própria boca dele: eu sou Deus. E Jesus escolhe uma mulher para falar isso. Na verdade, tem pessoas que falam que o cristianismo é machista, mas de jeito nenhum. Jesus, nos momentos principais da sua vida, ele escolheu mulheres. Para nascer, ele escolheu uma mulher. Jesus podia só aparecer, né? Puf, cheguei aqui, cheguei do céu, estou aqui. Podia já chegar com 30 anos de idade. Mas ele escolheu uma mulher para nascer através dela, para ser mãe dele. Depois Jesus, quando vai se revelar quem ele é de verdade como Deus, não foi para Nicodemos no capítulo 3 de João, foi agora no capítulo 4, como escolheu uma mulher samaritana, que ainda era desprezada pelos judeus por problemas raciais. Escolhe ela para revelar para ela: eu sou Deus, eu sou o Messias, sou eu que estou falando contigo aqui, eu sou o Messias. Não podia ser mais claro que isso. Quando Jesus vai ressuscitar, ele escolhe quem? Para se mostrar primeiro? Uma mulher, Maria Madalena. Olha, aparecer aqui, ressuscitado, olha, vai falar com os discípulos, vai falar com os outros, fala com eles. Eles não acreditaram que ela que foi ver. E na crucificação também, quem é que estava lá na crucificação? Os 12 apóstolos, né? Estava só o João, mas um monte de mulher lá junto com Jesus, na crucificação. No ministério de Jesus, Jesus trabalhou até 30 anos de idade, e depois ele passou a andar e pregar por vários lugares. Quem é que bancava o ministério de Jesus? Várias mulheres. Jesus, nos momentos principais da sua vida, as mulheres estavam presentes de forma fantástica na vida de Jesus. E agora, Jesus se revela como o Messias, como Deus, para essa mulher samaritana. E a mulher ouviu isso, quando ela era mesclado de judeu, ela sabia o que é esse eu sou, ela sabia muito bem. Quando ela ouviu isso, ela ficou atônita. Ela ficou: não é possível, que isso? E aí veio o versículo 27. Nisso vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Como eu falei aqui, não era costume um homem chegar assim direto, ficar conversando com a mulher. Todavia nenhum deles lhe disse: que perguntas, ou por que falas com ela? Versículo: deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens. A mulher foi fazer o que no poço? Buscar água com o cântaro dela. Ela ficou tão atônita que ela ouviu Jesus falando: eu sou o Messias, que ela até esqueceu o cântaro lá, esqueceu de pegar água e saiu correndo para falar com o pessoal: olha, aconteceu alguma coisa fantástica, tem algo aqui, tem alguém aqui que está fora de tudo que eu conheço. Ela ficou tão atônita que até esqueceu o cântaro dela. O que ela foi fazer? Nem fez. Versículo 29. E o que ela falou? Vinde ver de um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é esse o Cristo? O testemunho dela: olha, vem ver, alguém que falou tudo que eu conheço, minha vida inteira. Vem cá, será que é esse? Ele está falando que é, mas será que é de verdade? O Messias, ele disse que ele é Deus, ele disse que ele é o Messias. Será que é verdade? Ele falou tudo da minha vida, de fato. Vamos lá conhecer ele. Ela chamou as pessoas para irem ver Jesus. Minha pergunta é: nessa semana, quantas pessoas você chamou para vir na igreja conhecer Jesus? Essa mulher teve um encontro com Cristo. Primeira coisa que ela veio fazer foi: vinde, venham conhecer Jesus. De novo, quantas pessoas você chamou? Nós temos que chamar as pessoas. O teu testemunho tem que ser compartilhado. As pessoas precisam conhecer a Jesus. Às vezes nós nos acostumamos a vir na igreja e acaba que a igreja vira um clubezinho. No nosso clubezinho que a gente fica legal, a gente fica junto, tem festinha junto. A igreja não é um clubezinho. A igreja é um local em que nós devemos chamar as pessoas para conhecer a Jesus.
Jesus é de verdade, Jesus é vivo, e Jesus está voltando, e esse mundo vai acabar. E deixa eu te falar uma coisa aqui que é muito dura, mas o teu vizinho, o teu parente, o teu amigo que não entregou a vida a Jesus, se ele não entregar, ele não vai para o céu. E cabe a você e a mim falarmos do amor de Cristo. Cabe você e a mim compartilharmos o amor do Senhor. Próxima vez que você venha na igreja, convide alguém. Já começa amanhã convidando. Segunda-feira, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, convida a pessoa a vir para a igreja. Seja insistente, convide. Ah, pastor, mas eu convido, a pessoa não vem. Continua jogando a semente, continua convidando. Sábado, seja mais insistente ainda. Olha, amanhã vamos estar lá na igreja. Liga para a pessoa, eu já te convidei, já, você sabe. Amanhã vamos estar lá na igreja. Eu já contei um caso aqui. Dá tempo? Dá. Contei um caso aqui de um pastor hoje. Sabe o que aconteceu? Ele tinha um amigo. Falei isso daqui, vou repetir, quem não ouviu ainda. Um amigo que toda sexta-feira, ele trabalhava no escritório, toda sexta-feira, quando acabava o expediente, ele falava: olha, estou te esperando domingo lá na igreja, o endereço tal, assim, ah, beleza. Isso durante 6 anos. Toda sexta-feira esse crente passava a semana tranquilo, de boa. Sexta-feira, final do expediente, não, rapaz, olha, semana passada não deu para ir, porque o trem que eu estava furou o pneu, mas semana que vem eu vou. Cada dia tinha uma desculpa. E diz ele que quando chegava na segunda-feira, ele ia ficar: rapaz, qual desculpa que eu vou inventar agora? O avião caiu, que meu avô morreu, que eu tirei um dente, qual foi a desculpa agora que eu invento? Porque durante 6 anos, até que um dia, esse amigo dele falou: sexta-feira, esse domingo agora, pode contar comigo que eu vou estar lá na igreja. E aí, domingo de manhã, ele sentou no sofá, ligou a televisão para ver televisão. Veio uma voz bem forte, dura: você é um mentiroso, porque você fica mentindo, falando que vai para a igreja e não vai. Levanta agora e vai. Ele ouviu que levantou, se arrumou, foi para a igreja, que ele já sabia muito bem onde é que era. Ele falou que quando ele entrou na igreja, ele falou: olha, eu recebi impacto do Espírito Santo. Naquele dia se converteu, nunca mais saiu da igreja, e hoje é um pastor. Por quê? Porque teve um amigo chato que toda sexta-feira, quando acabava o expediente do escritório, ele: olha, estou te esperando lá na igreja. Que você seja esse, não chato, mas insistente, de convidar. Essa mulher saiu convidando todo mundo: olha, venham ver, vem ver, será que realmente ele é o Messias? Vem ver, será que ele é o Cristo, ele é o ungido? Vem ver. Versículo 30. Saíram, pois, da cidade, foram ter com ele, e entretanto os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come alguma coisa? Porém, lhe disse ele: uma comida eu tenho para comer que vós não conheceis. Olha, rapaz, estou vendo um monte de gente vindo aí falar comigo. Eu agora quero mais é pregar o evangelho, que até esqueci de comer. Não estou nem preocupado com isso, não tem coisa mais importante para fazer. Então os seus discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? E continua: Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a obra daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta o fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia, tanto que semeia quanto que ceifa, ambos se regozijem. Por isso é verdadeiro o ditado: um é o que semeia e outro é o que ceifa. Eu vos enviei, ceifaram onde vós não trabalhastes, outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Muitos dos samaritanos naquela cidade creram nele pela palavra de quem? Palavra da mulher que testificou. Como eu falei semana passada, já falei aqui hoje, vou repetir: o seu testemunho, por menor que seja, 30 segundos, 60 segundos, vários testemunhos que você tem. Eu era assim, conheci Jesus e agora eu sou assim. Eu era assim,
oramos, jejuamos na igreja, e agora é só assim. Eu conheço aqui vários testemunhos, só que o mundo precisa conhecer o teu testemunho, porque creram em Jesus através do testemunho daquela mulher. O que aconteceu, qual o encontro dela com Cristo? E disse-me tudo quanto tenho feito. Versículo 40. Indo, pois, ter com eles, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. Isso é algo incrível, porque os judeus, eles nem andavam por Samaria, eles davam a volta todinha para ir da Judéia para Galiléia. Agora Jesus ficou lá 2 dias com ele, comendo com eles, dormiu com eles, bebeu com eles, conversou com eles, abraçou eles, teve com eles 2 dias inteiros. Isso para um judeu era algo impensável. Mas Jesus, como não tem problema nenhum de racismo, pelo contrário, Ele quer unir a todos nós. A oração sacerdotal de Jesus: Pai, que eles sejam um, assim como eu sou um contigo. É isso que Jesus quer, que sejamos um. Ficou lá em Samaria 2 dias. E agora, se o que a gente ouviu da mulher samaritana foi em minutos, né? Foi o quê? Sei lá, uns 5, 10 minutos de conversa. Agora, o que Jesus ensinou a eles por 2 dias? Você sabe o que foi? Eu não sei, mas bem que eu gostaria de saber. Se com 10 minutos de conversa Jesus revelou para ela que Ele era o Messias, que Ele era Deus, imagina 2 dias de ensinamento com esse pessoal todo de Samaria, como que os samaritanos ficaram depois desses dias. Bom, versículo 41. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E dizia a mulher: já não é pelo que tu disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Através do teu testemunho, meu irmão e minha irmã, Jesus quer fazer milagres e maravilhas. Aleluia! Glória a Deus! Está aqui o pastor Bento, está lá atrás, que é o pai da Miriam. Com certeza, se o pastor Ben, se eu der a oportunidade para ele falar aqui dos testemunhos que Deus tem feito na vida dele e de outras pessoas, ele vai ficar horas e horas aqui compartilhando conosco. E pastor, por favor, já peço que o senhor prepare aí, que o senhor compartilhar conosco dos testemunhos de vida que o senhor tem, que Deus tem feito através do senhor. O senhor pode preparar já, por favor, já para a gente conversar aí os próximos domingos, o senhor compartilhar com a igreja o que Deus tem feito. Porque uma coisa é o testemunho ele é uma fé que vem, é uma injeção de fé, e depois a pessoa começa a engrenar na vida cristã e fala: olha, não é mais pelo teu testemunho, agora eu conheço mais ainda, agora estou lendo a Bíblia, agora estou orando, agora estou em contato com Jesus. E é isso que Deus quer. Deus quer usar você. Você tem um testemunho forte ou um testemunho pequeno? Por menor que seja, eu era assim, hoje sou assim, por causa de Jesus. Essa mulher, olha, venham ver, ele falou tudo da minha vida. Será que ele é o Cristo? Que testemunho pequeno, dá quantos segundos isso daí? Não dá nem 10 segundos. E com certeza Deus fez muito mais coisas na sua vida. Compartilha com as pessoas. Eu gostaria de orar por você. Se você pudesse colocar de pé, por favor. Que você possa, a partir de hoje, ser impetuoso, impetuosa, sem medo, sem vergonha, sem timidez de falar de Jesus. Jesus falou: olha, vocês não estão falando que falta 4 meses para a cega? Vejam, os campos brancos estão prontos para a cega. Saiba que tem muita gente precisando ouvir de Jesus através de você. Todas as pessoas do mundo precisam de Jesus. Às vezes você olha o teu chefe rico lá, ele precisa de Jesus. Você vê o americanão lá que você está sempre, ele precisa de Jesus. O teu colega de trabalho que está lá na construção, ele precisa de Jesus. O teu vizinho, o teu parente, eles precisam. Todas as pessoas precisam de Jesus. Às vezes você não fala porque, fulano não precisa de nada não, o cara está com uma mansão dessa, está com um Maserati na porta de casa, está cheio de dinheiro aí e tal. Não vou nem falar de Jesus para essa pessoa, não precisa.
o que tem de milionário aí se matando por falta de Jesus. Que você possa, a partir de hoje, compartilhar o teu testemunho. Como eu falei semana passada, chega para a pessoa, puxa o que a pessoa quer saber, fala para ela: olha, posso te contar minha história? Posso te contar minha história? Principalmente se for mulher. Se for mulher, então, a curiosidade, desperta a curiosidade. Jesus despertou a curiosidade daquela mulher, desperta a curiosidade daquela mulher. Olha, a gente está tanto tempo junto, a gente trabalha tanto junto, a gente mora tanto tempo junto. Posso te contar a minha história? Pessoal, conta. E aí você quiser ainda fazer um dramazinho, olha, rapaz, essa história que eu vou te contar, você não conhece essa parte da minha vida. Mas conta logo, o que é isso? Olha, algo que foi algo que me tocou de forma. Aí você pode até enfeitar um pouquinho, que a pessoa fica mais curiosa. Conta logo, menina, quero saber. Aí você compartilha o teu testemunho. Só isso. E deixa o Espírito Santo tocar no coração. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, aqui estamos em Tua presença. Te louvo, Senhor, porque Tu és maravilhoso, Tu és fantástico, Jesus. Tu nos ensina tantas coisas, tantos métodos, tantas formas de pregar a Tua palavra, de puxar assunto com a mulher pedindo água. Na verdade, Tu querias oferecer a Ti mesmo a ela e não beber a água dela. Senhor Jesus, nos ensina, Senhor, a ter essas criatividades, nos ensina, Senhor, a como falar do Teu amor e da Tua graça. Senhor, que nós possamos ser transmissores do Teu amor, que nós possamos, onde nós estivermos, que possamos compartilhar, Senhor, do Teu amor, da Tua graça, da Tua unção, do Teu poder, que possamos compartilhar, Senhor, do nosso testemunho para com as pessoas, Senhor. Meu Deus, nos ajuda, usa-nos como ferramentas em Tuas mãos, para que através de nós, Tu possas tocar muitas e muitas pessoas. Usa-nos em Tuas mãos, Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Nas Suas palavras tem poder. Nós temos o poder de abençoar ou amaldiçoar. E Deus nos chamou para abençoar. Então agora gostaria de falar a bênção da família. Amém? Os homens, junto comigo. Que Deus abençoe minha esposa, que Deus abençoe nossos filhos, que Deus abençoe nossas finanças e que com amor e sabedoria possa levar minha família mais perto de Deus. Agora, mulheres, comigo. Que Deus abençoe meu esposo, que Deus abençoe nossa casa e tudo que temos, que Deus abençoe nossa saúde, que Deus me dê sabedoria para edificar o nosso lar. E que a graça de nosso Senhor, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje para todos sempre. Todos digam amém. Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus.